Bom dia, galerinha! Vamos lá para mais uma aula. Continuando o estudo, de operações com números decimais. Já aprendemos adição e subtração com números decimais. Na aula de hoje a gente vai ver multiplicação com números decimais. Na hora que a gente está multiplicando para números decimais, diferente da adição e da subtração, que lá você tem que igualar as casas, que você tem que colocar a mesma quantidade de casas, que fica melhor na hora de você fazer a adição, e a subtração você iguala as casas. Se um número tem 2 casas, o outro tem 3, você coloca todo mundo com 3 casas. Na multiplicação não precisa fazer isso, tá? Na hora de multiplicar não precisa igualar as casas. Então cada operação é de uma forma. Na adição e na subtração é de um jeito, na multiplicação é de outro, na divisão depois a gente vai ver o que a gente deve fazer. Então, na multiplicação não precisa igualar as casas. Você pode estar multiplicando um número, que não tem nenhuma casa decimal, na verdade, não é que ele não tem nenhuma casa decimal, que você não precisa escrever quando ele é zero, Por exemplo, aqui o exemplo A eu coloquei, 5 inteiros, mas ele é 5,0, ou ele é 5,00, Você, não é que ele não tem casas decimais. Quando as casas decimais são zero, são números inteiros, se você quiser colocar, você coloca, senão, não vai fazer diferença nenhuma. Mas mesmo que não apareça aqui as casas decimais, não precisa igualar, tá? Não tem necessidade. Ah, professora, mas eu quero, mas não tem necessidade de igualar. Na hora que você vai multiplicar um número decimal, você multiplica e depois que a gente coloca você vai, no seu resultado que você vai colocar a vírgula. Então, por isso que não precisa igualar as casas. Como a gente quer multiplicar, por exemplo, tanto faz a ordem, mas sempre é melhor você colocar um número que tem mais algarismos em cima, e o outro para multiplicar. Igual eu vou multiplicar aqui, 5 vezes 6,25. É mais fácil na hora de fazer a conta, 6,25, que tem mais algarismos, esse aqui tem 3, algarismos vezes 5. Você viu que eu não igualei as casas e não precisa igualar as casas. Então, multiplica, Na verdade, na hora de multiplicar, a gente pode até tirar a vírgula. Você pode multiplicar 625 vezes 5, tá? Você multiplica como se essa vírgula não existisse. Multiplica aí, 5 vezes 5, 25. Sobe 2 aqui, 2 vezes 5, 10, mais 2, 12. Sobe 1, 5 vezes 6, 30, mais 1, 31. Essa é a resposta? Ainda não, A resposta não é 3.125. Aí depois, então a multiplicação é diferente. Você multiplica, depois você coloca a vírgula. Ah, e como que eu coloco a vírgula? Eu tenho que contar a quantidade de casas que tem nesse número e nesse fator e nesse fator. Nesse aqui não tem, mas lá em cima teve 2 casas depois da vírgula. Eu venho aqui na minha resposta e ando 2 casas e coloco a vírgula, Então deu 31,25. Então, na multiplicação, não precisa igualar as casas. É igual o exemplo B, que eu não vou igualar as casas. Aqui tem uma casa depois da vírgula, aqui tem 2. Esse número tem 3 algarismos, esse número tem 2 algarismos. Eu vou multiplicar 4,56, 4,56, que vai multiplicar 1,2. É como se você estivesse multiplicando um número de 3 algarismos por um número de 2 algarismos. Se você até quiser tirar a vírgula aqui, vim aqui tirar a vírgula. Na hora que você vai fazer a multiplicação, essa vírgula não vai fazer diferença. Mas se você quiser deixar aí, então multiplicação não precisa igualar as casas, Multiplica do jeito que tá. Se um tiver 2, o outro tiver 3, que foi esse exemplo, um teve 1 e outro teve 2, não igualei as casas. Multiplica normal, igual você sabe. Primeiro vai multiplicar o 2, aqui vai dar 12, sobe 1, 10 mais 1, 11, sube 1, vai dar 9, Vou apagar aqui para não confundir, que agora eu tenho que multiplicar o 1, que vai dar 6, 5, Que é 1 vezes 6, 1 vezes 5, 1 vezes 4, Vem aqui igual você sabe fazer a multiplicação. Multiplica, um algarismo, depois multiplica o outro, pulando aqui uma casa, soma, Na verdade não é pulando uma casa, porque você multiplicou esse outro algarismo aqui, tem que colocar esse aqui, como a gente está tirando a vírgula, esse aqui é a unidade, esse aqui é a dezena, coloca embaixo da dezena, Então colocou 2, 7,
né? Igualzinho a multiplicação que você sabe fazer. 14, sobe 1, 5. Aí o número é 5.472, então multiplicação com vírgula, né? Com números decimais. Multiplica como se não existisse a vírgula. Você viu que eu nem preocupei com a quantidade de casas depois da vírgula. Eu multipliquei 456 por 12. Como se essa vírgula nem tivesse aí. Aí agora, depois que eu termino, eu vou contar quantas casas tem depois da vírgula nesse número, quantas casas tem depois da vírgula nesse número. Nesse número de cima aqui, ó, tem 2 casas, 2 algarismos. Quando a gente fala casa, 2 algarismos depois da vírgula. E esse número aqui tem 1 algarismo depois da vírgula. Aí eu somo. 2 mais 1, 3. Eu tenho que andar 3 algarismos, né, da direita para a esquerda e colocar a vírgula. 1, 2, 3, vírgula. Então a multiplicação é mais fácil, porque você vai multiplicar igual você sabe, normal, o número. Multiplica o número como se a vírgula não existisse. Depois, quando você tiver o resultado final, né, você conta a quantidade de casas que tem os 2 números, né? Se tiver só um número, então, igual aqui em cima, esse aqui não tinha, mas eu contei 2 casas, andei 2 casas depois da vírgula. Então, é fácil a multiplicação. E tem outro método aqui, né? Quando você está multiplicando por 10, por 100, por 1000, né? Tem um método mais prático e a gente tem que usar esse método para a gente não perder tanto tempo na multiplicação por 10, por 100, por 1000. Então, quando você estiver multiplicando e um dos fatores for 10, 100 ou 1000, é só caminhar com a vírgula. O número não vai alterar, porque multiplicar aqui, ó, por 1 vai dar o próprio número, né? E por 0 só vai alterar para onde que a vírgula vai caminhar. Então, se você pega um exercício e um dos fatores é 10, 100 ou 1000, não perca tempo em fazer a multiplicação. Ah, professor, mas eu não sei caminhar com a vírgula, mas precisa saber disso para você ganhar tempo. Então, esses 3 exemplos aqui, ó, C, D e E, eu vou só caminhar com a vírgula. Por quê? Porque é a multiplicação por 10, por 100, por 1000. Multiplicar caminha com a vírgula para direita. Quando a gente for fazer divisão, essa vírgula vai caminhar para esquerda, tá bom? Então, como que eu sei quantas casas eu vou caminhar? Depende se eu estiver multiplicando por 10, por 100 ou por 1000. E a ordem não importa. Poderia estar assim, 10 vezes 4,88 é do mesmo jeito. Não está multiplicando aqui por 10, então eu vou caminhar uma casa, tá? Para a direita sempre. Então, vê onde a vírgula tá. A vírgula tá aqui, entre o 4 e o 8. Eu tenho que caminhar mais uma casa para a direita. A vírgula vai sair daqui e vai vir para cá, ó. O número vai ficar 48,8. E se não tiver essa quantidade de casas? Acrescenta zeros. Então, multiplicar por 10. E agora, multiplicar por 100. Você vai caminhar 2 casas. E sempre na multiplicação para a direita, tá? Então, multiplicar por 10, caminha uma casa. Multiplicar por 100, 2 casas. Onde está a vírgula? Ah, professora, se a vírgula não tiver, se a vírgula não aparecer, ela é lá, igual aqui no 5, né? Não apareceu a vírgula, é porque é 5,0. Então, a vírgula tá aí, ó, 1,254. Tem que caminhar 2 casas. Da onde ela tá, ó. Então, vai caminhar o 2 e o 5, a vírgula vai vir pra cá. Então, vai ficar 125,4. Tanto que fica fácil. Multiplicação por 10, por 100, por 1000. Aqui, ó, igual esse, tem 3 zeros. Então, se for por 10, uma casa. 100, 2 casas. Por 1000, 3 casas. E se for 10.000, professora? 4 casas. Aí, olha esse exemplo. Eu não tenho as 4 casas. Como que eu vou caminhar se eu só tenho o 9 aqui? Então, a gente acrescenta o 0. Então, a vírgula tá, ó, ela vai caminhar uma casa, que é o 9, né? O 9, uma casa, eu preciso caminhar 3. Eu não tenho, eu vou acrescentar a segunda casa, a terceira casa, vírgula. Então, não tinha a quantidade de casas que eu tinha que caminhar para a direita, eu acrescentei o 0. Então, aí o número ficou 5, na verdade ficou 5.900,0, se você quiser escrever, ou simplesmente, lembra quando o 0 tá, é a última casa decimal depois da vírgula, se você não quiser acrescentar, não precisa, é 5.900. 5.900,0 é a mesma coisa de 5.900. Então, esse aqui é um processo prático, sim, que você tem que aprender, né? Sempre para direita, eu escrevi aí, ó, direita, sempre para direita,
tá? Sempre vai caminhar para a direita. Divisão por 10, por 100, por 1000, a gente vai caminhar com a vírgula para a esquerda. Não posso esquecer isso. Então, tiver lá um exercício que tem multiplicação por 10, por 100, por 1000, caminho com a vírgula. Diferente da letra E, né? Que aí agora começa, como a gente já aprendeu adição, subtração e agora tá multiplicação, aí vai começar a aparecer a expressãozinha numérica. Uma expressãozinha numérica que aparece as duas coisas, ó, adição e multiplicação. Quem que a gente resolve primeiro? Sempre multiplicação, tá? Então eu tenho que copiar aqui, ó, 1,45 e fazer essa multiplicação aqui primeiro, que já começa a expressãozinha numérica, né? Então eu tenho que multiplicar 0,9, eu vou fazer a conta aqui, ó, 0,9 vezes 1,4. Tem a mesma quantidade de algarismos, então tanto faz a ordem que você vai colocar. Não precisa igualar as casas, elas estão iguais e nem precisa igualar. Multiplica, né? 36, 9 vezes 4, 36, subiu 3, 0, né? 4 vezes 0, 0, 3 deu 3. Multiplico 1 aí, vai dar 9, né? Vai dar 0. Multipliquei 1 vezes 9, 9, 1 vezes 0, 0. Soma, né? Que vai dar aqui 12, subiu 1, né? Deu 126? Não, agora que a gente vai colocar a vírgula. Então, multiplicação, você multiplica o número como se a vírgula não existisse. Depois você coloca a vírgula. Uma casa depois da vírgula, mais uma casa depois da vírgula, duas casas que eu tenho que andar. Então, até essa multiplicação deu 1,26. Então, resolvi a multiplicação, porque o exemplo da letra F, aqui, nesses outros que eu tinha feito até a letra S, só tinha uma operação. Lá tem duas operações. Fiz a multiplicação, que a expressão numérica sempre resolve multiplicação e divisão primeiro, depois a adição e subtração. Aí agora faça a adição. Agora a adição aí tem que igualar as casas, mas está igual 1,45, né? Mais 1,26. Né? Tem que igualar as casas, mas já estão igualadas. 11 sobe 1, né? 7,2. Então a minha resposta deu 2,71. Olha essa expressão aí da letra G, que eu vou apagar aqui a minha conta, o tanto que é fácil se eu lembrar dessa multiplicação por 10, por 100, por 1000. Para que eu vou perder tempo aqui, ó? Multiplicar por 100 é 0,3 vezes 100. Multiplicar por 100 é caminhar duas casas para a direita. A vírgula tá aqui, ó, então eu vou caminhar uma casa que é o 3, né? Tem que ser duas casas, que é por 100. Outra casa que é o 0, que eu não tenho vírgula. A vírgula vai sair daqui, né? E vai lá. Na verdade, existe o número 0,30, né? Na verdade, existe o número 0,30, vírgula. Não, você pode colocar o 0 aqui. Aí agora, se você quiser, pode tirar o 0. Lembra que eu falei pra você, quando o 0, o número seria esse, mas quando o 0 tá à esquerda de um número, você pode tirar, né? E a direita lá na parte decimal, você pode tirar também, mas pode deixar assim, ó. 0,3 vezes 100 deu 30,0, ou simplesmente 30, menos 15,65. Então, você fez a multiplicação aqui, lembrando, né, que multiplicar por 100, por 10, por 1000 caminhou com a vírgula, e era por 100, caminhei duas casas, né? Aí agora eu vou fazer a subtração. Eu até deixei aqui porque a gente vai precisar de igualar as casas, ó, 30,00, né? E 15,65. Você viu que sempre a gente iguala com zeros, né? Uma subtração. Aqui não tinha duas casas, só tinha uma que era o 0, mas aqui tinha duas, coloquei todo mundo com duas. Tem que pegar emprestado e, na verdade, quem vai começar a pegar emprestado aqui é o 3, ó. O 2 vai emprestar para esse que vai ficar 10, só que ele vai ficar 9. Que vai emprestar para esse que vai ficar 10, só que ele vai ficar 9, porque ele vai emprestar para o último lá, que vai ficar 10. Então, vai ficar 5, 3,4 e 1, né? Então, a minha resposta deu, se você quiser colocar aqui na frente, a minha resposta deu 14,35. Então, multiplicação é mais fácil, né? Mas eu tenho que saber a tabuada do que a adição e subtração, talvez porque não precisa igualar as casas. Você tem que multiplicar primeiro e depois você colocar a quantidade, né? Colocar a vírgula depois no resultado e contar, né, a quantidade de casas que tem os dois números que você multiplicou. E tem que lembrar dessa regrinha aqui, como que multiplica por 10, por 100, por 1000. E aqui eu já comecei a fazer a expressãozinha numérica, que eu resolvi sempre primeiro a multiplicação. Se ela aparecer primeiro, você resolve. Se ela não aparecer, resolve ela primeiro, sempre.
Então, nessa aula a gente falou um pouquinho de multiplicação, falou um pouquinho de expressão numérica, tá bom? Não deixe de fazer o exercício, que eu vou passar aí para vocês. Na próxima aula a gente, né, continua ou matéria nova ou faz a correção. Beijos e até a próxima aula.